Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o irmão Gleice novamente, dando continuidade a mais a leitura bíblica no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. Versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. A sunamita e o seu filho. Versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Versículo 9. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E a descer que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Versículo 12. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Versículo 13. Porque ele tinha dito: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Versículo 15. Pelo que disse ele: Chamar. E chamando-a, ele e ela se pôs à porta. Versículo 16. E ele disse: A esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. Versículo 19. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o a sua mãe. Versículo 20.
Ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Versículo 21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Versículo 22. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. Versículo 23. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Versículo 24. Então abaldou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Versículo 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. Sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Versículo 16. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. E disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Versículo 28. E disse ela: Pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Versículo 29. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão à tua mão. E vai, se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Versículo 30. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Versículo 31. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. E lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Versículo 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Versículo 34. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Versículo 35. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Versículo 16. Então chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. Versículo 17. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquitidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Versículo 41. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. Versículo 42. E um homem veio a Baal-salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Versículo 43. Porém seu servo disse: Como hei de
eu pôr isto diante de 100 homens? Disse ele: dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Versículo 44. Então lhe pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, deixe seu comentário. A palavra do Senhor nesta manhã, em 2 Reis, capítulo 4, fala de Eliseu, aumenta o azeite da viúva, a qual ela tinha perdido seu marido, e tinha dívidas, do seu marido, a qual era serva do Senhor. E os credores queriam levar os filhos dela, os 2 filhos que ela tinha, para ser serva. E ela, falando com o homem de Deus, que é Eliseu, ele disse para ela o que ela tinha na casa. Ela falou que não tinha nada senão uma botija de azeite. E aí ele pediu para ela buscar, os vasos emprestados nas vizinhanças. E começou a encher, até que acabou os vasos. E quando acabou os vasos, o azeite também cessou. E aí ele vai dizer para ela: ó, agora pega esses azeites, vende, e do que sobrar, do resto que sobrar é seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor também está dizendo na Sunamita e seu filho, a qual o Sulamita ficava observando Eliseu quando ele passava para lá e para cá, e alimentava ele com pão. E aí ela vai e diz para o marido: ó, meu marido, esse eu fico observando ele passando para lá e para cá. Esse é um santo homem de Deus. E aí vamos preparar um lugarzinho para ele ficar, um quarto pequeno, junto ao muro. E aí ela fez isso, e cuidava bem de Eliseu. Só que ela não tinha filhos. E aí Eliseu, conversando com Geazi, Eliseu vai e profetiza na vida dela que ela ia ter filhos. Ela achou que ele estava mentindo, enganando ela. Mas conforme a palavra que Deus abençoou, que ele falou, ela teve o filho. Só que passou um tempo, e aí o que acontece? O filho dela morreu. E ela veio falar com o homem de Deus. E Eliseu ora ao Senhor, e Deus permite que o filho retorne à vida. Na oração de Eliseu, o Eliseu subindo em cima do menino, de olho por olho, boca por boca, e Deus é bom, e volta o fôlego do menino. A morte na panela. E aí começa Eliseu a profetizar em outro lugar. Eliseu vai profetizar lá em Gigal, aonde lá estava tendo fome, A panela estava matando, Tinha morte na panela, havia morte na panela. E aí Eliseu pega a farinha, põe na panela, e o pessoal começa a comer, e não tem mais a morte na panela. 20 pães satisfaz 100 homens. Deus começa a usar Eliseu para multiplicar os pães. Tinha 100 homens e só tinha 20 pães. E ainda sobrou os pães. Deus é Deus da multiplicação. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.